Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos aqui fazer a nossa live dessa quinta-feira, 4 de junho de 2020. E o tema vai ser os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados no direito do trabalho. Eu vou colocar o título aqui como um comentário e fixar os impactos. E não estou enxergando direito aqui, mas impactos, quase que não sai. Da Lei Geral de Proteção de Dados no direito do trabalho. Pronto. Já coloquei aqui, fixando o comentário, recebendo todo mundo. E agora eu já vi que o meu interlocutor já está aqui. Vou chamá-lo. E aí, para apresentá-lo, ele é professor do curso de Direito da Unifax, mestre em Direito, Governanças e Políticas Públicas pela Unifax. Foi meu aluno na graduação, meu orientando no mestrado, é advogado militante e uma figura muito gente boa. Senhoras e senhores, quero apresentar aqui o professor Vicente Cone, que eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de ser colega de magistério no curso da Unifax, e vou ter a honra, o prazer, o privilégio de falar de um tema importantíssimo na contemporaneidade, que é a Lei Geral de Proteção de Dados no direito do trabalho. Cone, estamos aqui ao vivo, bem-vindo ao meu Instagram nessa noite de quinta-feira. Opa, boa noite a todas e todos. Boa noite aí ao meu querido amigo, meu querido orientador, a quem eu devo tudo que eu posso ter nessa área acadêmica. Foi meu professor na graduação de processo do trabalho, né? Foi meu orientador no mestrado, meu padrinho aí na academia e também no matrimônio, né? Então é uma honra muito grande poder partilhar da sua amizade e da sua generosidade, sempre disposto a ajudar aqueles que querem produzir academicamente. Muito bom estar aqui e muito bom falar desse tema tão importante, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, principalmente aí com os impactos no direito do trabalho. É, sem sombra de dúvida, um tema atualíssimo, né? A discussão especificamente sobre a entrada em vigência da lei, né, que houve a prorrogação para a medida provisória 459, e que já tinha sido objeto, inclusive, de uma tentativa anterior no projeto do regime emergencial de direito privado, né, que já foi aprovado no Congresso Nacional, está aí na mão do senhor presidente da República para sancionar e tornar-se a lei, a depender se houver vetos ou não, mas essa parte tinha sido tirada lá e foi colocado no medida provisória. E Vicente tem pesquisado, tem refletido muito sobre isso, inclusive no Instituto Baiano de Direito do Trabalho, na produção de artigos, de textos. E aí é interessante, para quem está nos ouvindo nesse momento e eventualmente ainda não estudou a fundo a Lei Geral de Proteção de Dados, é muito importante nós explicarmos o contexto do qual ela foi editada, fazendo as referências especificamente à Comunidade Econômica Europeia, porque tem uma referência muito importante. Mas o que eu quero deixar a todo mundo que está nos vendo, que esse é o momento aqui, eu estou só de Cicerone. O meu interlocutor é que é a estrela do show essa noite, e eu tenho certeza que ele vai trazer essa exposição. Vicente, explica aí para o pessoal o que é a lei e qual a sua origem, inclusive na referência à Comunidade Econômica Europeia. Diga aí. Pronto. Vamos lá. Na verdade, pessoal, essa não é uma preocupação, até certo ponto, tão recente, né? Já há uma preocupação em termos de proteção dos dados pessoais já há algum tempo. Nós mesmos aqui no Brasil já tinha a lei do Marco Civil, que tentou, de algum modo, regulamentar e proteger. A própria Constituição, desde 88, protege, né, os direitos constitucionais fundamentais da privacidade e da intimidade, mas a nossa regulamentação era a regulamentação esparsa. Né? E, sobretudo, depois do escândalo da Cambridge Analytica com o Facebook, que houve aquele vazamento todo, que influenciou no Brexit, influenciou na própria eleição de Trump, a pressão foi muito grande em torno de uma maior proteção dos dados pessoais. E isso é reflexo da nossa
era digital, né, onde a tecnologia da informação e da comunicação tem uma velocidade imensa de divulgação de informações, o que demanda, em contrapartida, também uma proteção mais robusta, para conferir maior segurança ao titular dos dados. E foi nesse contexto que se surgiu o Regulamento Geral da Proteção de Dados na Europa, que acaba funcionando como se fosse uma certificação ISO, no sentido de que os países que não tenham o mesmo cuidado com a proteção dos dados não terão dificuldade de transacionar e de manter relações comerciais com a Europa, porque eles fecham isso hermeticamente ali no seu regulamento, e isso fez com que os países, e o Brasil não foi diferente, corressem para poder editar uma lei também para se adequar a esse Regulamento Geral da Europa. Foi nesse contexto que surgiu a nossa LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tentando se coadunar, né, com a legislação europeia, que a tendência vai ser mundial, né, de todos se adequarem também a essa realidade, que é uma realidade de proteger realmente os dados que estão, inclusive, abarcados pela própria Constituição. Então, é dentro desse contexto que surge a nossa lei. Com um detalhe muito importante. O Regulamento Europeu o Regulamento Europeu fez uma distinção e disse que os dados trabalhistas, e aí já tentando dar um corte para o nosso tema de hoje, deveriam ser negociados com os sindicatos. E tirou isso do Regulamento Geral da Europa. Já na lei brasileira, não há distinção. Eles dizem que são titulares de proteção de dados pessoais todas as pessoas físicas. Então, não há uma distinção própria na lei entre quem seriam destinatários específicos dessa proteção, abrangendo, portanto, todas as pessoas naturais. Né? E aí o maior destaque é justamente para os consumidores e, principalmente, no nosso caso aqui, os trabalhadores. É nessa situação de vulnerabilidade em que há uma submissão efetiva dos trabalhadores a essas hipóteses e também dos consumidores, e não tenho dúvida que é onde o campo maior da proteção de dados vai ser realmente se espraiar. Mas essa inserção com a Lei Geral de Proteção de Dados se tornou direito positivo, mas ainda não aplicável. Por quê? Porque a vacatio legis, que encerraria em agosto, foi protelada para março de 2021 com a desculpa da pandemia, como se a pandemia fosse efetivamente um impedimento para se proteger dados pessoais de qualquer pessoa. Eu tive a oportunidade de discutir um pouco o direito à privacidade no ordenamento jurídico, uma live que eu fiz com o Anderson Schreiber, lá do Rio de Janeiro, e ele falava justamente com essa preocupação da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas parece que nesse mundo estranho que estamos vivendo, em que parece que as estruturas não são sólidas o suficiente para se manter como instituições, pensar em proteção à intimidade não se tornou uma prioridade na atual direção governamental. Mas é preciso entender os conceitos, porque de fato há uma proteção à privacidade, à intimidade, no texto constitucional, no artigo 5º, no inciso 5 e 10 em especial. Mas, nesse sentido, nós temos podemos falar de um direito fundamental à proteção à intimidade, e a proteção dos dados está dentro desse campo de privacidade e intimidade. Só que, como é que nós vamos verificar isso no campo das relações de trabalho, especificamente na LGPD? Com você, Vicente. Legal, bacana. Foi muito bom, Pamplona, você fazer menção a essa proteção constitucional, porque, inclusive, existe um projeto de emenda constitucional, número 17 de 2019, que, para afastar qualquer dúvida, ele alça a condição de direitos fundamentais à proteção dos dados pessoais, incluindo um inciso 12A do artigo 5º, para justamente incluir expressamente a tutela dos dados pessoais como direito fundamental. Então, se ainda houver alguma dúvida, que me parece que não há, seria sanada numa eventual aprovação desse projeto de emenda constitucional. A gente tem aí aquela situação, né? Parece-no que a proteção da privacidade e intimidade já abarcaria isso. Mas no Brasil a gente não confia, às vezes, na interpretação,
ou não confia até mesmo no substantivo e queremos colocar mais adjetivos, e por isso a gente diz assim, eu não só quero quando se tiver lá escrito expressamente. É algo assim que é um fenômeno bem brasileiro, né? Não vou dizer que eu acho que será um fenômeno louvável, mas é uma constatação, Fátima. Siga aí, querido. Verdade, verdade. Né? Então, como eu estava dizendo, na lei brasileira não há uma distinção. Então, os principais, eu diria até que os principais destinatários são realmente os empregados, já que não houve essa distinção. O ideal mesmo seria ter um capítulo específico nessa LGPD para tratar da proteção dos dados na relação de trabalho, na relação de emprego. Mas não houve. Né? Então, a gente diz assim, quais são os dois grandes blocos de empresa? Né? Isso na linguagem empresarial. Tem as empresas B2B, que é business to business, então relação de empresas com empresas. Nesse tipo de empresa, os principais atingidos seriam os consumidores e os empregados. E tem melhor dizendo, business to business, são os empregados. Existe a B2C, que é business to consumer, e aí seria justamente os consumidores e os empregados. Ou seja, em ambos grandes blocos, os empregados estão presentes. Né? E basta a gente fazer o mínimo exercício rápido aqui, a gente vai ver que em todas as fases da relação de emprego há grande tráfego de dados pessoais. Eu diria vamos separar aqui por partes de extripador. Vamos ver, por exemplo, na fase pré-contratual. Quando nós estamos pensando, por exemplo, já orientei TCC sobre isso, acho um tema fascinante, a ideia da investigação social, a arguição de determinadas preferências ou algo do gênero, né? É algo que muitas vezes é feito no Brasil, mas já há repressão, notadamente contatos discriminatórios contra a mulher na Lei 9.029, mas parece que há uma persistência nessa conduta, talvez revelando uma faceta autoritária da nossa tradição jurídica. O que você acha disso, Vicente? Eu acho que vai ser, sem dúvida, um dos principais momentos que vai ter que mudar muito a forma das empresas pensarem. E foi bom também você falar disso, porque um dos fundamentos da LGPD é o fundamento da proteção contra a discriminação. Né? Então, e aí cai com uma luva, como você colocou. Né? Esse tráfico de dados não pode servir para, por exemplo, discriminar determinadas categorias de grávidas, ou até raciais, ou políticas, ou ideológicas. Tudo isso está protegido pela lei. A lei cria os dados pessoais, que são os dados básicos, RG, CPF, endereço, mas também cria uma proteção aos dados sensíveis, que são justamente os que entram aí opções sexuais, raças, filiações sindicais, estado gravídico, questões de saúde, questões de menores, tudo isso são dados pessoais sensíveis que também estão protegidos pela lei. E nesse momento pré-contratual, é fundamental que você forneça esse determinado tipo de informação. Se você for fazer um exame admissional, provavelmente lá, se você for mulher, vai constatar a sua condição de grávida, né? Apesar de que existem até algumas restrições nesse sentido, de não se exigir determinada aferição. Mas, se houver, esses fornecimentos têm que estar protegidos. Porque eu vou fazer uma entrevista de emprego, lá vai ter pelo menos meu CPF, vai ter meu endereço, eventualmente vai ter meu estado civil, né? Se eu sou casado, se eu sou solteiro. E como é que vai fazer isso? Como é que as empresas que guardam, vamos dizer que eu tenho uma seleção, que eu tenho 200 candidatos, eu vou ter que agora, como empresa, pedir uma permissão prévia para receber esses currículos e, eventualmente, uma permissão expressa para armazenar esses currículos. Porque hoje ninguém se preocupa com isso. A gente cria lá uma pastinha, currículos recebidos em 2020, e fica lá. E com informação das mais diversas matizes de pessoas das mais diversas origens. Hoje não vai poder ser mais assim. O envio até a gente pode imaginar que é uma questão até de comportamento contraditório. O cara envia o currículo e está autorizando o envio, o recebimento, o conhecimento, mas não a divulgação. Ou seja, o arquivo disso é que é um documento talvez ainda mais relevante. Sim. E aí diga aí, eu queria passar talvez para a fase contratual.
Você pode fazer ainda o link da pré para atual, porque é comum fazermos esse tipo de cadastro dos empregados. E esse empregado que venha a ser contratado. Já vou lançar uma pergunta para você fazer o link e já responder a pergunta. Ora, eu informo determinados dados pessoais, não bem a fase de contratação. Eu mudo esses dados pessoais. Eu vou ser obrigado a atualizar? Se eu mudo para alguma coisa que não diga respeito, por exemplo, o endereço talvez seja relevante para a discussão, às vezes, do Vale Transporte. Mas se eu for no meu próprio carro, eu não estou pedindo Vale Transporte, se eu mudo de endereço, eu vou ter que ser obrigado a informar o empregador, ou o Estado Civil, ou algum outro tipo de aspecto pessoal. Quero saber o que você acha. Beleza. Provocações bem interessantes, né? Bom, vamos lá. Uma questão importante, e aí vale tanto para a fase pré-contratual como todas as outras, inclusive a contratual, é a questão do consentimento. Por isso foi bom você ter tocado nisso. O consentimento, ele precisa ser, pela Lei Geral de Proteção de Dados, ele precisa ser um consentimento informado. Ou seja, eu que estou coletando o seu dado, preciso dizer exatamente os motivos pelos quais eu estou coletando, né, e para quais finalidades eu vou utilizá-lo. Então, se for, por exemplo, como você colocou, apenas para fins de entrevista, é um consentimento específico. Mas se for para manter esse currículo em arquivo, ainda que para futuras entrevistas, por mais que possa parecer até contraditório, como você colocou, mas eu tenho que ter, ainda assim, um consentimento para manter em arquivo. Porque eu posso dizer, eu tinha interesse de fornecer, mas para aquela entrevista, para aquele cargo. Eu não sei se no futuro eu quero ser importunado ou chamado, ou ter meus dados vinculados a outro cargo, por exemplo. Então, o consentimento tem que ser informado e tem que ser também o que a gente chama de consentimento granulado, ou seja, a ideia de grãos, né? Então, para cada tipo de finalidade, eu tenho que ter um tipo específico de consentimento. Isso é que tem que ser muito bem observado. E com relação a essa possibilidade de atualização, está entre os chamados direitos ARCO. A lei estabelece os direitos ARCO do titular da proteção de dados. Então, por exemplo, ele tem direito a acessar os seus dados a qualquer momento. Então, eu participei hoje de uma entrevista, né, não fui contratado. Daqui a 6 meses, eu posso dizer assim, empresa, aquela entrevista que eu fiz, eu gostaria de acessar os dados que você tem a respeito de minha pessoa. O que é que você tem ainda aí de dados meus? Então, eu tenho direito a acessar os meus dados. Eu tenho direito a corrigir os dados que você detém. Né? Eu tenho direito ainda a pedir a chamada anonimização dos dados. O que é isso? Eu consigo, talvez, saber que foi um candidato, né, maior de 30 anos, né? Depois que passa dos 30, a gente não diz a idade. Né? Eu já estou perto de 50, então estou mais ainda. Né? Enfim, mas eu não consigo identificar que é Vicente. Né? Consigo identificar que é um cara que está no Nordeste, mas eu não consigo identificar que é Vicente. Né? Isso é anonimizar. Você tira a possibilidade de identificar os dados à pessoa. Né? Eu tenho direito ainda a chamada portabilidade. Né? Portabilidade, ou seja, isso é mais para consumidor. Mas vamos pensar que eu faça uma sucessão de empregadores. Né? Talvez eu tenha que autorizar a portabilidade do meu dado para a empresa que vai suceder meu empregador anterior. Né? E eu tenho ainda direitos à eliminação, pedir, olha, estou saindo, por exemplo, fui contratado, já pensando na fase pós-contratual. Estou desligado, não quero mais que você guarde meus dados. Peço que você elimine. Né? E posso ainda ter o direito à revogação, que aí eu vou dizer, olha, eu concedi o consentimento, eu dei o consentimento para essa finalidade, mas eu estou revogando o consentimento para outras finalidades outras. E posso conseguir a revogação do consentimento. Tá? Com relação à eliminação, talvez, não sei se é a questão do tempo, mas a gente pode falar mais para frente, porque haverá possibilidade da empresa se negar a eliminar esses dados. Quando? Me diga aí. Basta, por exemplo, a gente pensar que sejam dados referentes à rescisão contratual. Então, a empresa pode dizer, ó, aqui a lei até me protege, porque se caso você, no prazo prescricional, vier demandar contra mim, eu tenho que ter, pelo menos, as informações referentes aos seus salários, à sua jornada, né, aos seus exames e tudo mais. Então, existem alguns dados que, mesmo com pedido do titular dos dados, a empresa está autorizada pela lei
a mantê-los em guarda, pelo menos. Mas superado o prazo prescricional, será que aí eu já posso eliminar? Em regra, sim. Mas vamos pensar, vamos fazer alguns exercícios aqui. Vamos pensar que seja os dados de um funcionário que houve um acidente de trabalho fatal, né? Que ele faleceu. E que ele tenha herdeiros incapazes. Será que, nesse caso, a gente vai poder eliminar logo após os 2 anos? Me parece que não. Porque os incapazes não têm prescrição correndo contra si. Exatamente. Outro caso, vamos pensar nas obrigações, nas lides meramente declaratórias. Que eu queira lá adiante, preciso dos dados para completar uma aposentadoria ou, por exemplo, a guarda do PPP, né, do perfil profissiográfico profissional, que são lides que, por ser declaratórios, também são imprescritíveis. Né? Então, eu acho que haverá alguns documentos que não estarão sujeitos a esse prazo prescricional, desde que haja, como sempre, né, um motivo justificado para a recusa a essa eliminação. Eu diria, na verdade, porque a gente tem que pensar o seguinte: a eliminação pela própria empresa é algo que, tradicionalmente, nós já temos no sistema com a própria noção do prazo prescricional. A situação de um pedido de eliminação estranho ou inovador, nesse caso, é o inverso, em relação ao próprio empregado. Ou seja, nessa circunstância, o empregado teria um direito subjetivo de pedir essa eliminação se superado o prazo prescricional. Perceba que no exemplo dos menores, né, que são incapazes, aí, na verdade, não tem o pedido expresso. É de quem seria o titular para resguardar ou titular de um direito que poderia ser ferido com uma eventual divulgação. Então, essa é uma questão que me parece bastante relevante, sim. É engraçado, querido, eu que sou bem mais coroa, né? Quando eu olho essa circunstância da possibilidade de um acesso posterior de informações, né, para uma empresa da qual não tem mais vínculo, né, e ter um acesso, parece quase um resgate, às vezes, do mandado de junção para uma entidade privada. Ou seja, eu passo Verdade. Uma habeas data, uma própria noção. Eu quero conhecer as informações que alguém tenha, porque perceba que essa informação pode se referir a alguém com quem eu nunca tive sequer uma relação jurídica. Eu me candidatei a ser empregado de alguém, fiz uma seleção e, de repente, não assinei nada de limitação, deveria ter assinado, mas não assinei. E aí, o que é que acontece? Tempos depois, eu quero saber quais são as informações que você tem. Ou, mais interessante, testando os limites da lei. Eu assinei dizendo que é limitado a essa seleção, não sou aprovado na seleção, e tempos depois quero perguntar à empresa se ela tem algum dado meu lá. Se ela me informa, há um descumprimento e potencialmente uma lesão que pode gerar uma reparação. Né? Talvez a gente possa pensar em um novo campo aqui de tutela de direitos extrapatrimoniais, porque a ideia de preservação da minha privacidade vai ser devida até porque eu nem cheguei a estabelecer uma relação jurídica. Sem dúvida. Se a gente for ao extremo, as empresas vão estar muito vulneráveis a isso. Por isso que a gente tem estudado, se debruçado, tem se preocupado muito com os impactos da lei. Né? E aí, no campo do direito digital, e sobretudo no campo do estudo e da proteção dos dados, se fala muito em que as empresas devem fazer o chamado data mapping, né? Que é justamente um mapeamento, de fazer uma varredura de todos os dados que ela possui, né? E tratá-los, efetivamente, tratá-los. Esse tipo de dado eu não vou querer manter mais, porque é um dado que vai me trazer uma exposição, uma possível responsabilização no futuro. E, portanto, talvez vão ter que mudar. A gente está agora, a gente não vai guardar mais currículo de ninguém. A gente vai fazer a seleção e depois vamos descartar todos os currículos, justamente para não ter o risco lá na frente de vir uma demanda como esta, e que seria legitimada pela lei, a depender da forma como você concedeu o seu consentimento, e a pessoa a empresa que não estiver preparada para isso vai ser responsabilizada. Não só civilmente,
que a gente pode tratar isso daqui a pouco, né, porque tem uma polêmica do tipo de natureza dessa responsabilidade civil, mas também administrativamente. E as multas são severíssimas. É o mínimo pode chegar a 2% do faturamento bruto da empresa, né, limitado a 50 milhões de reais. Então, é um valor pesado para a empresa, né, podendo chegar, inclusive, à suspensão de funcionamento temporária, suspensão do uso de banco de dados. Agora, imagine isso para uma empresa de e-commerce, né, ficar 6 meses sem poder usar os seus bancos de dados dos seus consumidores. Seria uma tragédia, né? Como materializar essa suspensão, tecnicamente, é um negócio complicado, né? Imaginar a sanção em abstrato é possível, mas num mundo em que a gente tem os deepfakes, a gente tem um mundo de um universo de informação escondida, né? Dizer, ó, você está proibido de acessar informações. Como, né? Dentro de um determinado universo, pensando numa empresa de e-commerce, né? Pensando, nós que estamos nesse período, todos nós que estamos aqui nesse período de pandemia e estamos nos valendo de compras na internet, estamos vendo isso. Se você comete a insanidade, que eu cometo com frequência, de comprar um vinho ou uma caixa de vinhos em algum site, você saiba que assim que você encerrou a compra, não precisa nem ter encerrado a compra. Simplesmente você entrou em algum lugar que você está cadastrado, entrou pelo Facebook, entrou por alguma outra... De repente você começa a receber ofertas, né? Ou de algum tipo de informação absolutamente, mas eu só queria comprar um, eu queria comprar aquele. Não, mas esse é parecido, esse é interessante. Você já pesquisou sobre isso? Então, esse tipo de prática, que é extremamente comum no mundo todo, em tese, é para ser combatida pela LGPD, né? Exatamente. É um dos objetivos também, né? É evitar essa chamada venda de mailing, né? Hoje em dia, quem tem o poder da informação, quem tem o poder dos seus dados, tem uma mina de ouro, né? Todo mundo fala, os dados são é o novo petróleo, né? Sobretudo, e faz todo sentido hoje que o petróleo tem tido algumas baixas, né? Hoje, realmente, os dados têm um potencial lucrativo inimaginável. Ninguém poderia, talvez, imaginar isso há 20 anos, né? Então, foi por isso também essa necessidade de proteção, porque eu vou ter que dizer, não autorizo a cessão dos meus dados para empresas do grupo ou qualquer coisa parecida. É apenas para essa operação, não quero ser incluído no seu meio marketing. Isso vai mudar. Mas aí, vai ter que ter um sistema assim. Como é que nós vamos ter uma adaptação da manifestação de vontade? Puxa para os consumidores, mas puxa para os trabalhadores, né? O indivíduo, para fazer uma conta no Instagram em que nós estamos transmitindo nesse momento, você acessa e faz a mentira que todo mundo mente, de você lê os termos de adesão lá, os termos, todo mundo já assinei assim, tenho ciência, mas não tem efetivamente, você não lê aquele negócio, você quer usar o Instagram e clica lá no botãozinho. Então, imagino, nesses campos de contratos de adesão, em essas informações, isso vai ser utilizado, ou potencialmente pode ser utilizado, que é uma simples manifestação de vontade, ou como é que vai aferir a liberdade de consumidores e trabalhadores numa relação de emprego, ainda mais no Brasil, com um histórico de autoritarismo no campo das relações, quase numa herança de Casagrande-Senzala. E aí o indivíduo chega lá e diz assim, ó, está sendo contratado e a gente precisa aqui que você assine este documento, né? Essa liberdade para manifestação. Como tutelar isso, Vicente? Eu não sei, estou lhe perguntando. Jóia. A gente tem se discutido muito isso, né? Eu vou falar um minutinho do consumidor e passo para o nosso foco. O consumidor, a tendência é que tenha os pop-ups, né? Aquelas mensagenzinhas que vão abrindo para ficar bem caracterizado o consentimento granulado. Podemos pegar o seu cartão de crédito, clique aqui para a finalidade tal, aí você vai clicando e vai dando seu consentimento justamente passo a passo, granuladamente, né? Essa é o que se promete, né? O que a lei diz que não deve ter termos longos, inteligíveis,
ininteligíveis, né? Tem que ter termos claros, objetivos, de fácil compreensão, para que a pessoa saiba exatamente qual é o consentimento que ela está dando. Eu acho que isso no contrato de trabalho, vou fazer primeiro o lado positivo e depois vou fazer a crítica. Talvez seja menos, digamos, traumático, porque que eu imagino? Vai ter que ter um capítulo específico no contrato de trabalho, vou ter que se mudar todas as formulários de contratação para tratar da proteção de dados pessoais. E neste capítulo, o empregado vai ter que analisar claramente quais são as autorizações que ele está dando para a empresa e dar ali seu consentimento, de preferência até colocando um destaque de rubrica abaixo dessa cláusula, para ficar claro que o consentimento foi dado efetivamente para aquelas finalidades. E depois eu vou entrar na questão do Casagrande Senzala. E pense comigo, eu sempre gosto de dizer isso, Pamplona, o contrato ele tem um aspecto heliocêntrico. Né? O contrato de trabalho ele é fonte de diversas outras obrigações. Quando eu sou contratado, sobretudo por uma grande empresa, automaticamente, provavelmente, eu estou aderindo também ao plano de saúde, que tem minhas informações vão ser transitadas para esse terceiro. Eu estou contratando, de repente, meus dados com empresa de vale alimentação. Eu estou passando meus dados para, de repente, o banco, porque tem contratos, às vezes, de folha de pagamento. Né? Eu estou passando meu contrato para uma empresa de contabilidade. E aí pode fazer aqui vários exercícios. Posso estar passando meus dados, de repente, para uma consultoria, ou uma empresa que está fazendo lá o PPRA, o SESMIC, o LTCAT da empresa. Então, desse contrato de trabalho, vão surgir aí diversas outras obrigações jurídicas e relações jurídicas subsequentes. Né? E o ideal é que no meu contrato de trabalho, nesse capítulo que eu estou sugerindo, o empregado já dê, inclusive, autorizações específicas para isso. Autorizo ceder meus dados para a empresa de banco, autorizo ceder meus contratos para a empresa de plano de saúde, e por aí vai. Né? Então, eu acho que no contrato de trabalho, a gente vai fugir um pouco desses termos gigantescos de Instagram, de Facebook, de aplicativos em geral. Né? Porque vai estar delimitado ali numa cláusula contratual. E pode até ser feito por um aditivo também. Os contratos que já estão hoje, né, vigentes. Nada impede que seja feito por um aditivo. Então, eu acho que vai ficar, posso estar sendo ingênuo, mas vai ficar mais fácil de se visualizar no contrato de emprego esse tratamento, né, essa concessão desse consentimento. Mas, por outro lado, eu faço a sua reflexão. Né? Porque em 90%, não quero também estabelecer um percentual, mas na grande maioria das vezes, o contrato de trabalho, na prática, é um contrato de adesão. Né? Olha, você quer trabalhar comigo? Essas são as minhas condições. Né? Essas são as regras aqui da empresa. Quer, não quer, tem 12 milhões de desempregados. Né? Então, eu concordo que acaba sendo um momento em que, geralmente, na maioria das vezes, a parte que adere, né, ou que aceita assinar aquele contrato, está na sua posição de maior fragilidade, de desemprego. Né? Poucas vão ser as vezes que eu estou saindo de um emprego para outro para melhorar, e estou indo, portanto, por vontade própria. Né? Na maioria das vezes, a pessoa aceita porque é o que tem. Né? E aí você fica vulnerável de qualquer jeito. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ele não deixa isso barato. Ela cria regras de ônus da prova que vão tentar proteger aí o funcionário nesse momento, que a gente pode tratar daqui a pouco, mas eu não sei se você quer fazer algum contraponto agora. Não, pode seguir, estou gostando. Né? Então, a lei diz que cabe ao empregador provar que o consentimento foi concedido pelo empregado de forma livre, sem qualquer vício de vontade, sem qualquer coação. Então, esse vai ser um ônus que, até adotando aí uma prática que foi bem cristalizada pelo CPC de 2015 e incorporada na reforma trabalhista, de haver a chamada inversão do ônus da prova. Né? Não aplicar a regra do ônus da prova ops legis, mas fazer ali uma dinamização, né, desse ônus da prova diante do caso concreto. E aí eu acho e isso até a gente abordou naquele artigo que a gente fez, que deve sair aí no livro do professor Rafael Miziara, isso envolve uma discussão de que isso não é novo para o nosso coordenamento. Okay. A gente já tem o costume de dizer que as causas contrárias ao consumidor
em contratos de adesão devem ser reputadas como não escritas. Sim. Então, se ficar demonstrado que realmente é uma cláusula abusiva dentro do contexto de um contrato de trabalho, eu imagino, eu entendo que há uma grande probabilidade de também ser considerada como não escrita, a menos que se comprove na prática que não houve esse vício de consentimento. Como pode acontecer, por exemplo, apesar de não gostar muito dessa terminologia, acho que poucos das pessoas que militam no trabalhista também não gostam, a menos que seja, por exemplo, um caso de empregado hipersuficiente. Que a gente possa dizer, neste caso aqui, houve uma paridade de armas, ele contratou, inclusive, um advogado para assessorá-lo na redação do contrato. Então, neste caso específico, aí vai ter que depender muito da casuística, né? Aqui, neste caso, mesmo sendo uma condição aparentemente mais desfavorável, a gente não pode presumir, ou a gente vai ter que afastar aqui essa inversão da prova, ou enfim, tratar de modo diferente. Mas, em regra, me parece que essa disposição da lei, se eu não me engano, é artigo 42 da lei da proteção de dados, já seria suficiente para dar alguma proteção, no sentido de que cabe ao controlador, que são as empresas, o ônus de provar que o consentimento foi colhido de modo rígido, sem qualquer vício. O que você acha dessa proteção de dados vir através da negociação coletiva? Eu estou vendo aqui o pessoal perguntando, uma inclusão de uma cláusula negociada em acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho? Eu acho que isso é algo que deve ser feito, né? Sobretudo para mitigar esses riscos que estamos abordando aqui, do tipo, os sindicatos, ou até mesmo o sindicato de uma determinada empresa, respectivamente falando, ou uma convenção coletiva ou um acordo coletivo, podem estabelecer regras mínimas para que devem ser observadas na redação das cláusulas, por exemplo. Então, as cláusulas devem conter claramente determinados requisitos, determinadas informações, e isso vai estar vinculando, se for convenção, toda a categoria, ou se for a empresa, aquela empresa, aqueles funcionários daquela empresa específica. E digo mais, Pamplona, eu acho que pode até surgir da normatização coletiva, inclusive regras específicas para trânsito de dados da empresa para os sindicatos. Entendi. Eu acho que isso também deve ser objeto de convenção. Não dá, enfim, agora, porque maio é agora, né? O ano passa rápido. É verdade. As empresas e os sindicatos, todo mundo que milita nessa área, vai ter que acordar para a nova realidade, porque, como eu disse, as sanções serão pesadas. Foi criada, já foi aprovada a criação de uma Agência Nacional de Proteção de Dados. Ainda faltando alguma regulamentação acerca dela, mas ela vai fiscalizar. Mas o que eu acho mais interessante e mais, talvez, preocupante para as empresas é que ela não será a única a fiscalizar. Quem serão os maiores fiscais? Os consumidores e os empregados. Eles que vão fiscalizar. Porque você já matou a charada, isso vai gerar um clamor por proteção a esse direito da personalidade natural. Nas reclamações trabalhistas, geralmente vai vir agora a letra X, lá vai ter lá. Vem querer uma indenização por tratamento inadequado dos meus dados pessoais. E mesma coisa os consumidores, caso a empresa não cumpra com um desses direitos árticos, que são muito, acessar, corrigir, anonimizar, eliminar, aportar. São muitos direitos. Então a chance de você falhar em algum é grande. E o que é interessante quando a gente pensa nessas circunstâncias aí de fato? Nós tivemos uma medida provisória para prorrogar a vacatio legis, mas ela é uma medida provisória, o prazo originário é agosto, ou seja, a depender dos rumos que o país possa seguir nos próximos tempos, podemos ter uma rejeição de uma medida provisória e voltar o prazo em agosto. Exatamente. Eu acho exatamente. Que a gente está vivendo um momento político complicado do país, com pouco diálogo do Poder Executivo com o Legislativo. Já vimos medidas provisórias que caducaram, ou algumas revogadas no dia de caducar. Então, nós estamos aí
tendo um período de incerteza. E, por causa disso, parece-me que ter um estudo aprofundado da Lei Geral de Proteção de Dados, né, é importantíssimo para a sobrevivência empresarial. Parece-nos que aqueles que advogam na área, né, uma advocacia empresarial, têm de ficar muito ligados com isso para a aplicação. E lá também, pensando também na advocacia obreira, vamos dizer assim, notadamente no campo dos sindicatos, para pensar, talvez, numa aplicação ou até mesmo uma antecipação da produção, porque se nós já temos uma previsão constitucional de privacidade, talvez um caminho para a negociação possa ir por aí. Mas, querido Vicente, nós estamos há 40 minutos já falando, o tempo passou e a gente nem sentiu. Mas que outros tópicos você gostaria de abordar aí? Pronto. Eu gostaria, aproveitando que estamos aqui com você, né, que tem aí, vamos falar assim para ser modesto, né, um dos melhores manuais de direito civil, junto com o professor Pablo, tem uma questão, Pamplona, que eu fico muito na dúvida, Sim. que é qual seria a natureza da responsabilidade civil das empresas no caso de violação desses dados, né? Muitos têm dito, eu vou antecipar o que eu acho que talvez seja a maior problematização, que seria a responsabilidade civil, a princípio, né, subjetiva, mas que seria um dano presumido, dano in re ipsa. E aí a pergunta é, será que em sendo dano presumido, haveria alguma margem, aí é uma pergunta de quem não é civilista na essência, para tentar reconhecer que realmente há um dano presumido, mas afastar, de algum modo, essa responsabilização das empresas por outros motivos? Querido, sinceramente, eu acredito realmente que o campo vai ser da responsabilidade civil objetiva. Por quê? Não é por força do 927, não. É literalmente por causa do 932, inciso 3º, combinado com o 933. Por quê? Porque esses atos vão ser praticados sempre por prepostos da empresa. Ou seja, a ideia, você vai ter um dever de resguardar os dados informados pelos seus empregados. Esses dados, efetivamente, vão ter que ser retidos ou eliminados da forma que foi feita a autorização. Não ocorrendo, não se vai discutir o elemento anímico, o elemento culpa. Não vai se discutir se houve ou não culpa da empresa. Parece-nos especificamente que vai cair mesmo no campo da responsabilidade civil objetiva. Isso para a responsabilização. Agora, para pensar em quais são os bens jurídicos violados, aí a gente tem que discutir. Aí eu vou concordar com a segunda parte, né? Parece-nos que, além de responsabilidade civil objetiva, nós não precisamos fazer uma prova do mau uso. Ou seja, porque a violação em si é a não retenção ou eliminação ou dado. Não reteu. Foi um erro da empresa. Não interessa. Por quê? Porque aí o dano é in re ipsa. Porque nessa circunstância, nós temos aí uma violação especificamente desse dado. Porque o dano in re ipsa, na verdade, é o dano em si mesmo. Eu não preciso fazer a prova do dano. Não é a discussão sobre o elemento anímico, que é a questão de culpa ou não, né? Ou seja, não se trata aí de responsabilidade civil com culpa presumida, que é uma responsabilidade civil com inversão do ônus da prova do elemento culpa. Não, é objetiva mesmo, pensando no 932 e terceiro. Eu estou me convencendo nesse sentido. Agora, estou aberto, eu digo sempre, só não muda de ideia quem não tem ideia para mudar. E é um caminho que a gente pode sempre aprofundar. Inclusive, o nosso artigo é pensar, direcionar. Por quê? Porque é um caminho, sim, a partir do sistema como um todo. E isso porque nós estamos falando da relação empregador-empregado. Porque quando a gente pensa na relação de consumo, ainda é muito mais fácil, porque aí vai entrar no campo, dentro de algum dos direitos do consumidor,
especificamente com uma responsabilidade civil objetiva. Só há subjetividade, responsabilidade civil subjetiva no campo das relações consumeristas em relação aos profissionais liberais por causa daquela previsão específica. Não é o caso. Aqui a gente está pensando propriamente de uma prestação dos serviços da relação de consumo. Então, acho que eu iria por essa linha. Entendi. Eu confesso que eu ainda estou um pouco na dúvida. Estou vendo até que nosso grande amigo Tércio Souza acabou de entrar aí, deu um abraço. Tem muita gente boa aqui participando, eu não quis interromper para dar um abraço para você ficar mais à vontade, mas muita gente maravilhosa nos assistindo. Pois é. Está muito prestigiado. É o prestígio porque o professor Tércio... É o prestígio de sempre. É o presidente do IBDT, né? Exatamente. É o nosso presidente do IBDT e meu parceiro do curso de Direito Processual do Trabalho. Pois é. Eu, nesse sentido, ele pode até se manifestar aí. Eu acho que eu vou discordar um pouco aí da sua posição. Eu acho que me parece que seria a responsabilidade seria subjetiva, mas com culpa presumida. Porque eu não sei se a gente pode descartar, por exemplo, situações em que, por exemplo, o próprio empregado tenha dado vazão à divulgação daquele dado, uma culpa exclusiva da vítima. Não sei. Mas perceba, é isso que eu acho que é importante, é a base da responsabilidade civil. Se foi causado pelo próprio empregado, é culpa exclusiva da vítima que quebra o nexo de causalidade. O grande lance é discutir se há culpa ou não da empresa, para pensar se é objetiva ou subjetiva. Se a culpa foi exclusiva do empregado, quebra nexo causal, até responsabilidade civil objetiva. Eu costumo dizer isso, que se você quer imaginar alguma coisa de mais atividade de risco do que atividade nuclear, talvez seja difícil. A própria lei brasileira de atividade nuclear admite quebra de nexo causal na culpa exclusiva da vítima e estendida, inclusive, a dano por ricochete. Então, é uma situação que mostra esse dado. A gente precisa, na verdade, muito mais de um lapidar da delimitação conceitual dos aspectos da responsabilidade civil do que propriamente... Claro, a casuística, porém, vai trazer grandes reflexões e eu não tenho a menor dúvida, e por isso que eu tenho que dizer que eu fiquei super feliz em debater isso com você, abrir esses diálogos, porque muita gente está nos assistindo aqui. Eu acho que tem muita gente boa que pode, inclusive, aprofundar esses estudos na graduação, na pós-graduação em geral. A nossa amiga Gabriela Canitz, por exemplo, está falando do caso de hackeamento de dados. Para mim, parece um tema fundamental, porque o que acontece? Os dados estão protegidos, é uma coisa. Os dados precisam ser eliminados, é outra. Se o indivíduo descumpriu a determinação de eliminação, é uma coisa. Se o dado foi hackeado, significa que se trata, na verdade, de um ato de terceiro que, nesse ponto, teve lá. Aí, quando a gente pensa em ato de terceiro, a gente vai, na verdade, quebrar nexo causal. A menos que possa se imaginar, aí sim a gente pode pensar em responsabilidade civil subjetiva, num descumprimento das regras básicas de proteção. Por quê? Porque quando se trata de um ato de terceiro que ele absorve e pega um dado que está protegido, mas não deve ser eliminado, ou seja, a empresa tem o direito de manter, e o ato de terceiro, que é o hacker, vai lá e retira isso, aí sim você poderia pensar em quebra de nexo. Mas houve divulgação de qualquer forma. Aí a gente vai pensar no campo da subjetividade, porque a conduta não foi imputável à empresa, foi imputável ao terceiro. E aí, nesse caso, qualquer um, ela é tão vítima quanto. Perceba como isso, porém, às vezes é manipulado na jurisprudência. Vou pensar uma situação típica de ato de terceiro, que é o assalto. Né? O terceiro, nós temos ali uma noção de assalto. Né? O indivíduo está num determinado restaurante. Está lá, nesse ponto, uma situação em que alguém assalta dentro do restaurante. Haveria uma responsabilidade do restaurante em relação a esse dano? Talvez ela seja tão vítima quanto o consumidor. Mas perceba, quando se ampliou o campo da responsabilização na entidade bancária. Por quê? Por causa da ideia de proteção.
é algo para se aprofundar realmente. O sinal já está ficando ruim aqui na nossa conversa. Significa que a gente já está perto de chegar ao final. Então, eu vou passar a palavra para você para fazer algumas considerações finais e aí já encaminhar para o fim. Porque, infelizmente, pessoal, o papo está muito bom e aí, mas infelizmente, vai ter que encerrar. Joia. Só uma observação. Está me ouvindo bem? Na verdade, a lei... Ele está dando umas pausas aqui na sua imagem. A lei fala que, nesse caso de hacker, veja bem, se realmente comprovar que foi um ato de terceiro, beleza. Mas a empresa vai ter que provar, demonstrar claramente que adotou todas as cautelas. Porque, se não o fizer, ela vai ter dificuldade de se isentar dessa responsabilidade. É como eu disse, é como se fosse uma certificação ISO. Eu vou ter que comprovar que eu adotei todas as cautelas e ainda assim, pô, é impossível, porque os hackers estão sempre na frente da gente, né? Então, se eu demonstrar que era algo imprevisível, que não tinha como alcançar, ok. Mas eu preciso demonstrar que eu tinha o mínimo de cautela, o mínimo de proteção, o mínimo de procedimentos para poder me isentar da minha responsabilidade. Porque não adianta, foi um hacker, mas eu não tinha nenhum tratamento, nenhuma norma de tratamento, eu vou responder. Então, eu preciso ter o cuidado de ter uma lei, de ter uma regra de tratamento muito bem tratada para evitar justamente poder usar essa norma, inclusive, a meu favor, em caso de um ataque hacker. Tá? Mas, como já estamos acabando, né, eu queria deixar algumas provocações, né, porque a lei fala, por exemplo, em responsabilidade solidária entre o controlador e o operador, o controlador e a empresa, a titular do dado, né, que recebeu os dados, melhor dizendo, do titular. E o operador é quem vai tratar esses dados. Esse operador pode ser um prestador de serviço, que aí vai ser uma relação empresarial. Beleza. Mas pode ser que esse operador seja um funcionário da própria empresa, né? Alguém da área de TI, por exemplo. Né? E aí a lei fala que tanto quanto o controlador respondem solidariamente pelos danos causados ao titular dos dados. E aí, Pamplona, daria outra longa discussão a respeito da forma como é que ia se regular essa relação, porque se o operador empregado, né, subordinado, atuar dentro dos limites do que foi dado pelo seu controlador e, consequentemente, pelo seu próprio empregador, me parece que ele não poderá responder, ainda que possa responder perante o terceiro, que teve seu dado violado, não vai poder arcar com esse prejuízo perante seu empregador, porque ele agiu nos limites das determinações dadas pelo seu empregador. Por outro lado, se ele excedeu o seu poder, o mandato e as regras estabelecidas pelo seu empregador, aí ele já pode responder, a empresa pode buscar um jeito de regresso contra ele. Né? Então, veja quanto isso pode gerar de discussão. Eu vou ter que, talvez, incluir no meu contrato a possibilidade de descontos salariais decorrentes de danos causados por empregado ou operador. Porque aí eu posso me salvaguardar daqueles descontos previstos pela CLT. Né? Então, eu acho que são muitas questões. Ainda teria muito mais para a gente tratar aqui, nesse momento. Também eu acho que passa um pouco, começa a ficar cansativo para a audiência. Isso tudo é importante, a gente tem que se adaptar. As empresas precisam, urgentemente, fazer os seus data mappings, né? Que é esse mapeamento dos seus dados, começar a elaborar novos contratos de trabalho, novos formulários de relação com seus clientes, porque a fiscalização vai ser grande, né? A judicialização será inevitável, né? Vai ser inevitável, e, portanto, temos que estar preparados para esse cenário que se avizinha em um ano, passa muito rápido. Minha sócia Virgínia está comentando sempre aí, Virgínia Neri, e ela vai na mesma linha que você, Pamplona. Ela acha que há, inclusive, a chance da medida provisória cair e o nosso prazo de agosto retomar. Então, a gente para ontem essa adaptação para as empresas. Sem sombra de dúvida, querido. E agora a gente tem que arrematar. Eu quero dizer a todo mundo que nos acompanhou nessa live que tivemos aí um debate muito legal sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou deixar a live salva, sim, não se preocupe. Eu sempre faço o download direto
aqui no feed, pelo IGTV, e farei o download também para o meu canal no YouTube. Quero pedir a todo mundo que está nos assistindo que siga aí o perfil do professor Vicente Cone, Prof. Vicente Cone, você vai ver. E eu marquei, inclusive, lá no card que está lá na minha página, então não tem como você não achar. E eu vou mandar também para cada um que me mandar uma mensagem inbox o link dessa live assim que é disponibilizar no canal. Eu quero dizer que é para todo mundo que eu tenho uma enorme satisfação, prazer de ser colega de Vicente. É um jovem extremamente dedicado, um professor que tem encantado, tem se revelado cada dia mais encantador do magistério lá no Unifax, né? E mandar um abraço à doutora Juliana Cone, porque o acessório segue o principal. Então, nesse ponto, Vicente é o acessório de Juliana. Um grande abraço, meu amigo, que a gente possa ter uma oportunidade de ter encontros presenciais assim que terminar a pandemia. Sabe que você está no meu coração, é um prazer, uma honra, um privilégio ter sido seu orientador do mestrado e hoje ser seu colega e admirar cada vez mais digamos assim, o fã-clube que eu vejo lá na Unifax do seu magistério. Para mim é um orgulho quase paternal e eu tenho muita satisfação de dizer isso publicamente. Um abraço, meu velho. Bora, Bahia! Meu amigo, queria agradecer muito mesmo pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Um beijo à minha esposa, Juliana Cone, está aí participando. Né? E para meus alunos, que eu estou vendo vários aí, não vou citar o nome para não correr no risco de ser injusto. Um beijo grande para vocês. E para usar a nossa terminologia, amo muito vocês, meus alunos, de forma exauriente. Né? Um beijo a todos e todas. Professor, você, como sempre, só agradecer. Sua generosidade e seu incentivo são fundamentais para eu continuar acreditando e evoluindo aí devagarzinho no magistério. Muito obrigado por tudo. Amém, meu querido. E o amor nunca vai nos exaurir. O conhecimento pode ser exposto de forma exauriente, mas o amor é sempre envolvente. Um abraço, meu velho. Valeu, um abração. Tchau, tchau.